paz do Senhor a todos os alunos da FATESB. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque se você está assistindo este vídeo, é porque você já assistiu os vídeos que antecederam a este e está acompanhando a aula que tem por título Pentateuco, onde nós vamos dar continuidade de onde nós paramos. Eu quero louvar a Deus, porque uma vez mais nós vamos aprender para crescer na graça e no conhecimento, ok? Nós vamos estudar ou dar continuidade na matéria Pentateuco, ok? Você vai lembrar que essa palavra, ela vem de duas expressões que significa 5 e volume, ok? Volumes. 5 volumes, são duas palavras gregas. Nós já aprendemos que os livros são os 5 primeiros livros, né? São os 5 primeiros a Moisés. São os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Nós estudamos aqui já, por exemplo, sobre o livro do Gênesis, que é dividido em 3 partes. Nós já estudamos aqui sobre os 6 dias da criação. E hoje nós vamos dar continuidade na matéria, ok? Vamos para o slide. Estamos ainda nos 6 dias da criação e hoje nós vamos dar continuidade no 5º dia, ok? Vamos para o slide 5. O 5º dia da criação, vida marinha, as aves, Gênesis capítulo de número 1, versículo 20 ao versículo de número 23. As águas separadas em doce e salgada têm vida. A ordem divina no versículo 20 é: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Esta primeira ordem inclui os animais aquáticos, marinhos e todas as espécies de aves. Vamos ler o texto? E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares. E as aves se multiplicaram na terra, e foi a tarde e a manhã, o dia 5º, ok? Então você vê que no 5º dia, Deus criou para as águas, Deus criou os seres marinhos e as aves. Eu usei uma expressão para você perceber neste texto a importância da questão da expansão, como nós falamos, que cobria toda a terra, que a palavra céus é a palavra no hebraico shamayim, ok? E maim significa água. E quando Deus ele foi criar no 5º dia, você vai observar que Deus ele criou os seres répteis, as baleias, os peixes, tudo que tem vida nas águas doces e nas águas salgadas. Mas ao mesmo tempo Deus cria as aves que vão voar. Ou seja, imagine comigo, a terra estava aqui,
Deus está criando, agora já a divisão. Isso aqui representa os céus. Deus cria seres para a água, que é Maim, e Deus cria as aves para Shamaim, que é céu, que também está coligado na palavra Shamaim, que é céus, ok? Se nós temos um compreendimento teológico dentro da palavra Shamaim, que é céus, que também se escreve com uma origem na raiz da palavra água, nós vamos entender que no quinto dia Deus cria os seres ligados à expansão, que estava sobre a expansão e debaixo da expansão, tá? Então você vê, Deus cria seres para voar nos céus e Deus cria seres para viverem nas águas dos mares, dos rios e assim por diante, ok? Vamos para o slide. O texto fala de enxame de seres viventes. Está escrito no versículo 23 que houve tarde e manhã. Esta escritura tem gerado polêmica aos estudiosos. Alguns intérpretes ensinam que a preferência aqui é a de um dia de Deus e não ao comum, limitado por minutos e horas. Entende que o começo de cada ato da criação é chamado manhã, e a conclusão deste específico ato divino é chamado tarde. 6. O sexto dia, a criação da vida animal e humana. Percebe-se neste dia que Deus criou 3 tipos distintos de seres. Gênesis 1, 24 ao 26. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes o mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra gado, tipo de animais manso, os quais pastam e andam juntos. A palavra répteis, que rastejam como a serpente, outros invertebrados. A palavra feras aparece por último no versículo e refere-se aos animais selváticos, leões, tigres e outros carnívoros. No versículo 25, afirma-se que Deus criou estes animais, cada qual segundo a sua espécie. Ora, aprendemos neste versículo que todos os seres vivos, tanto no mundo animal como vegetal, foram feitos de acordo com o seu gênero e espécie, e com a capacidade de produzir-se por gerações sem fim. Deste modo, podemos testemunhar que as diferenças familiares de animais e plantas conservam-se desde a sua criação até os dias de hoje. Ok, vamos lá. Aqui nós temos, nos atos da criação de Deus, uma parte muito importante, tá? Inclusive, nós falamos que o homem, ok? O homem, ou Adonarishon, Adão, o homem foi criado do pó da terra. Do pó da terra. Mas, se você prestar bem atenção, esses seres que Deus vai criar agora foram criados, tá? Aí no versículo de número 24, né? Isso, versículo de número 24.
Tá? O homem foi criado do pó da terra. Mas no versículo de número 24 do capítulo 1 do Gênesis, Deus criou os animais da terra. Analise aí o versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente. Produza a terra, alma vivente, ok? Então você vê, Deus ele criou o ser humano do pó da terra, mas ele criou os animais, a vida animal, dividida em 3 classes, o gado, as feras e os animais, né, os répteis e as feras e os gados da terra. E aí Deus vai dar continuidade e vai criar o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Porém, o homem, Deus ele não disse para a terra, né, produzir. O próprio Deus veio com as suas mãos, colocar a mão na argila e no barro, no pó da terra, e Deus então vai criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, ok? Vamos para o slide? Porém, o homem é a obra-prima do Criador. Ele é a coroa da criação, conforme está declarado no versículo de número 26, quando Deus disse, faça o homem, ou façamos o homem. Ele desejava criar um ser distinto de todas as criaturas terrenas. De todas as criaturas terrenas. Alguém que tivesse personalidade, vontade, sentimento e fosse capaz de representá-lo sobre a terra. Por esta razão, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Você vê, Deus criou o homem, ok? Nós estamos estudando o livro de Pentateuco e é muito importante você se ater às doutrinas que estão no livro, nos 5 livros, porque eles são chamados lei, tá? E entre o Pentateuco, nós já ponteamos aqui. 1, são 5 livros. 2, são chamados lei. 3, narra a história da criação. Narra a história da criação. E agora 4, tá? Narra a introdução do pecado. Suas consequências. Para a humanidade e para a terra. Ok? Então, vê, nós já aprendemos, são 5 livros, são chamados de lei, narra a história da criação, e 4 agora, narra a introdução do pecado no homem e suas consequências para a humanidade e para a terra, ok? Lembrando que o livro de Pentateuco também é chamado de lei. A importância de compreender as doutrinas que estão inseridas no Pentateuco são muito importantes, ok? Vamos para o slide. O pecado é introduzido, a queda do homem. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nos seus 6 primeiros versículos, até então o homem tinha perfeita comunhão com o Criador. E tudo era maravilhoso, mas, tragicamente, o homem livremente pecou.
e trouxe uma série de consequências para a natureza, para si mesmo e para a sua posteridade. Até Adão pecar, o homem nunca tinha sentido medo. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E como muito bem expressou certo missionário, depois do homem pecar, todos os problemas humanos são problemas espirituais. O homem sofreu 2 tipos de consequência com a queda. As consequências morais, isto é, coração enganoso e corrupto, mente e consequência impura, escravidão ao pecado. Tem as referências em Jeremias, Tito e Romanos. Veja o que diz o texto do versículo 8, citado também acima. E ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus Adão e disse-lhes: onde estás? Diz o versículo 9. Vamos ler Jeremias 17:3. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? Olha aí, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Veja o que diz Romanos 6, do 15 ao 19. Até o 19, veja o que diz. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado. Está vendo aí? Escravos do pecado, e agora somos libertos pela graça. Romanos, continuando aí, né? Fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Natureza pecaminosa, também em João 8:34, e morte espiritual, que é inferno. As consequências amorais, isto é, sofrimento na gravidez, maldição na terra, corpo enfraquecido, doenças e morte, mente fraca, emoções desajustadas. Nascemos no mundo contrário a Cristo, né? Olha o que diz João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, tá? Essa palavra também em algumas Bíblias está traduzida como escravo, ok? Vou fazer uma pausa aqui. É importante você compreender essa parte também, tá? Que na queda do homem, segundo nós vamos observar, o homem recebeu em si 2 tipos de características que marcaram pelo pecado, tá? Consequências morais e amorais. Tá? As amorais são no campo, tá? Espiritual. Ok? Nas características espirituais da personalidade da pessoa, tá? Pessoa. E as amorais são físicas, tá? Físicas, tá? No ser humano. Físicas no homem, ok? Então nós temos características que o pecado trouxe morais
e amorais, ok? Vamos para o slide. Nascemos no mundo cheio de espíritos malignos. Outro que atesta que herdamos a condição pecaminosa é o grande rei Davi. Ele diz no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A Bíblia, na tradução o espanhol, na versão Reina Valera, revisada, diz na primeira parte deste versículo. Vamos ler o texto bíblico. Diz assim, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ok? Quero fazer uma pausa aqui. Existem alguns teólogos, que vão compreender, que vão trazer o entendimento de que quando Davi cita que ele é gerado em pecado, em iniquidade ele é gerado, está dizendo que sua mãe teria adulterado, pecado, e por isso Davi estaria sendo gerado em pecado, tá? Mas não é isso que o texto nos faz entender. Não é disto que Davi está falando. Ele está falando justamente da sua condição como pecador. Então ele vai dizer, em pecado eu fui gerado. Davi está dizendo que mesmo antes dele nascer, ele já tinha uma natureza sendo gerada como pecaminosa, ok? Eis que a iniquidade foi formado, ok? Vamos para o slide. Na maldade tenho sido formado. Tradução literal, ou seja, Davi neste salmo de confissão de seus próprios pecados, o que impede de ele estar falando de pretextos pecados de sua mãe, como descabilmente se insinuam alguns. Declara que o pecado e a maldade estão no ser humano desde a sua formação no ventre materno. Salmos 38 e o verso 18 diz assim: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Olha o que diz Jó, capítulo 15, versículo 14 ao 16. Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher, para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos, ok? E o pior é que até os santos estão debaixo desta herança pecaminosa. Notaram o versículo 15 em questão. Assim também nos descreve Jeremias ao falar sobre o coração do homem. Nós já lemos este texto. Jeremias 17:9, ele o classifica como enganoso e desesperadamente corrupto. No Novo Testamento a situação não muda. Vamos relembrar o versículo de Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Vamos para o Tiago, o slide, Tiago diz que pecar com a língua é algo que o ser humano não tem como evitar. Tiago 3, 7 e 8. Chega a dizer que é mal incômodo, versículo 8. Já o apóstolo João chama de mentiroso os que não confessam seus pecados e não conhecem sua pecaminosidade. 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Vamos ler essas referências? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Vamos ver 1 João 1, 8 e 10. Se dissermos que não temos em pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você vê a condição do pecado do ser humano, já nasce com a natureza pecaminosa, ele tem pecado em si mesmo, mesmo que você busque a santificação, a natureza já é pecaminosa. Tiago diz que é impossível o ser humano não pecar por causa da sua língua. Todos os animais foram domados,
mas o homem não consegue refrear, domar a sua língua. E João, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e Cristo não está nele, ok? Então, à medida que a pessoa diz, olha, eu não tenho pecado, a pessoa já é mentiroso. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, e a mentira é pecado, ok? Então, nós já nascemos, uma das doutrinas do Pentateuco sobre o pecado é compreender que o ser humano já nasce na condição pecaminosa. Vamos para o slide? O grande teólogo e apóstolo Paulo declara que éramos por natureza filhos da ira. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 3. E ainda nos mostra que ele mesmo gostaria de fazer o bem, mas ele não faz, pelo contrário, ele faz o mal que não quer. Romanos 7, do 14 ao 25, além do que se classifica como pecador. Vamos ver Efésios 2, 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Romanos 7, 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei, no meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, porque está nos meus membros, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com a carne, a lei do pecado. Estes textos nos mostram com clareza absoluta que inerente ou intrínseco à natureza humana está o pecado. E isto não é culpa de Deus, como se fosse possível atribuir-lhe culpa de algo, como dizem alguns. Pelo contrário, é culpa nossa, de todos nós, elementos que compomos a humanidade, que recebemos a herança da queda e da péssima, mas livre escolha de nosso pai Adão. Ok? Deixa eu pegar aqui o apagador. Nós aprendemos, tá? Nesta aula, algo muito importante, tá? Além das doutrinas da criação, nós vimos aí que Deus criou no quinto dia, ok? No quinto dia, tá? Os seres viventes, tá? Seres viventes dos mares e dos céus. Dos céus, ok? Lembrando que a palavra Shammai também é formada da palavra água. Então Deus cria seres da expansão que está embaixo, em cima, isso ligado a Shammai, ok? Eu expliquei isso
lá atrás, sobre a questão do céu, quando falei do canópio, que estava, ou a camada nebulosa que estava sobre a face da terra, nós aprendemos também sobre a queda do homem, tá? Queda do homem, que é uma das doutrinas importantes do Pentateuco. E que na queda do homem ele recebeu duas características. Uma, moral, através do pecado, trouxe para o homem uma característica moral. E a outra, dois, amoral. Ok? Amoral, ou seja, espiritual e física. Ok? Espiritual e física. Nós também aprendemos nesta aula que o ser humano já nasce, ok? Com uma natureza pecaminosa. Ok? Lembre-se disso. Nós chegamos até o 6º dia. Aprendemos também que Deus criou no 6º dia os animais e Deus também criou o ser humano. Os animais divididos em gado, répteis e bestas feras, ok? E Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Essas três características dos animais e o homem, que é separadamente criado por Deus de uma forma diferente, Deus ele vai criar da terra, tá? Os animais, Deus disse, produzam a terra, seres viventes, e são esses os animais, o gado, os répteis e as bestas feras. Porém, o homem, Deus vai criá-lo conforme a sua imagem e semelhança do pó da terra, tá? Deus não vai dizer a terra produza o homem. Deus mandou produzir os animais, a terra. Mas para criar o homem, Deus mesmo vai criá-lo conforme a sua imagem e semelhança e soprar no homem um fôlego de vida, ok? Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando esta parte da aula e eu lhe aguardo no próximo vídeo.